Olá, muito boa noite, bem-vindo a mais um Papeando com Carlão, aqui pela nossa TV Cultura Litoral. É sempre um prazer estar com você toda quarta-feira, às 11h30 da noite, com representação também aos sábados, às 11h30 da noite. E segundo a Natália, em breve no YouTube. Então estou esperando a Natália me falar que está tudo pronto, é culpa dela, somente dela, mas estarei no YouTube também. Natália e Andréia, que fazem parte aqui da produção. Hoje eu trago aqui um cara para mim bater um papo muito legal, um cara que às vezes eu faço com ele algum programa de rádio pelo nosso CDL, e é um menino, um cara que tem 29 anos, ele está à frente da panificadora Nova Seara, o nome dele é Bruno Barbosa Ferreira, o nosso querido Bruninho, e assim, falar de panificadora para mim tem muito a ver, que meu pai foi dono de padaria também, então a gente nasceu na padoca. E outra, a gente vai falar sobre sucessão comercial. Tem o pai dele que está na frente da Nova Seara, quer dizer, da Seara, né? E agora o Bruno está assumindo isso. Bruno, muito bem-vindo, um prazer estar com você. Eu sempre gosto de fazer programa de rádio com você, porque você é um cara muito antenado, você é um cara inteligente, tem umas saídas muito boas. Você é um cara novo, graças a Deus, um cara aí de 30 anos, mas quem sai aos seus não degenera a raça. Me fala uma coisa, me conta a história da panificadora Seara, o famoso frango. Estava até falando com a Andréia hoje, todo mundo lembra do frango da Seara, final de noite, mas me fala, qual é a história da panificadora Seara? Boa noite, Carlão, obrigado pelo convite, obrigado pelo menino, pelo jovem, Mas é viu? menino Tô mesmo, precisando disso ultimamente. Agora começa a aparecer uns cabelos brancos. Você imagina importante... eu, quando que tô sem cabelo, mas... Obrigado pelo convite. Valeu. Olha, falar da Seara, para mim é até emocionante, porque também me lembra muito o meu pai, né? Uhum. Eu comecei lá com 15 anos, e eu ganhei amor ali pelo trabalho através vem do meu pai, né? Claro. Ali diariamente. Trabalhando, porque quando eu era criança eu não queria, não tinha planos de sucedê-lo nesse ramo. Uhum. Eu queria ser roboticista, não tinha nada a ver. Era algo mais ligado à informática, robótica. Sim, né? que você fez algumas coisas aqui, que a gente vai falar disso. Eu continuo gostando da área de informática, mas eu realmente criei muito amor por ver o amor que o meu pai tinha no negócio. Então, falar da Seara não tem como não falar do meu pai, né? Veio aqui para o Brasil com 16 anos de idade. No dia seguinte que ele chegou, eu já estava trabalhando numa padaria. Era uma padaria que ficava lá na Praça da Independência. Sei. E depois de uns anos trabalhando ali, ele começou a trabalhar na Seara. Na Seara? Ele começou na Seara sendo funcionário. Entendi. Ele vendia pão de triciclo. Certo. Né? E ele trabalhava muito de triciclo, a ponto que eu dou 2 próteses no quadril por causa disso. Né? Jovem. E ele trabalhava tanto que ele se destacou. Na época a Seara era do seu João. Certo. Era sozinho ali, a administração dele. Né? E ele se destacou pelo seu João. Por exemplo, uma das coisas que ele me contou, que ele fez, é que ele também comprava não só o pão, mas farinha de rosca lá também. Entendi. Ele comprou a máquina para fazer a farinha de rosca. Ele teve moer o pão. Para moer o pão. Ele teve já aquela visão empreendedora naquela época. E isso foi uma das coisas que chamou a atenção, né, do proprietário da padaria. E ele falou, olha, o Jerônimo é diferenciado. E convidou meu pai para ser sócio de uma rede de padarias na época que era Pegue Pão. Pegue Pão. Eu me lembro muito bem disso. O meu pai frequentava a Seara, meu pai também era do ramo, tinha muito contato com o seu João e tinha contato com o seu pai também. Então a gente está em família, eu estou bem à vontade. E aí isso aí a gente está falando de 60 anos atrás, 63, 62, quando ele começou a fazer isso. E ele virou sócio lá ou não? Virou sócio da Pegue Pão em São Bernardo. E também participou da construção de um prédio que abrigou uma Pegue Pão em Praia Grande. Entendi. Depois disso, eles venderam a sociedade da Pegue Pão de São Bernardo. E foi quando ele foi convidado a comprar, junto com mais 4 sócios, a Seara aqui em Santos. Entendi. Então, durante um tempo, ele ficou com a Seara e com a Pegue Pão de Praia Grande. Né? E depois disso, ele não parou mais. Ele também foi sócio do Caiçara, na Ana Costa. Sim. Teve o Crismari na Goiás. Sim. Foi sócio da Rox.
Os 5 sócios da Seara chegaram a ser sócios também na Rox, no Canal 1. Sim, os mesmos 5. Os mesmos 5. Aí depois ele vendeu todas as sociedades e acabou comprando a Seara em 98, 99, se não me engano, dos sócios. Aí ele ficou sozinho na Seara a partir desse ponto. E desde ali, há 25 anos, que ele está sozinho ali na panificadora Seara. Quando a gente fala de padaria em Santos, eu não sei se é só em Santos, mas acaba tendo uma relação de carinho da sua padaria, né? Eu vou na minha padaria, eu vou na padaria. A gente tem esse hábito ainda de ir. Por mais que a gente hoje viva outros momentos, outros assuntos, mas tem aquela relação que você vai na padaria. E a padaria Seara abraça muito a gente. Então, assim, em eventos, alunos que me falam, professor, você conhece lá o pessoal da padaria Seara? Bruno, ajuda aqui os alunos, tal, tal. Então, assim, você hoje estar à frente de uma padaria não é um ramo que acabou. Hoje a gente vê essas lojas abrindo aí nos bairros, essa nova rede que veio, que vende pão e tal, mas nada como o pão da nossa padaria, e no caso aqui a gente está falando da panificadora Nova Seara. Me fala uma coisa, e aí você, com 15 anos, não, você está com 29, há 15 anos atrás, foi 2009, você começou a trabalhar lá ou não? Foi. Como que? Eu comecei como balconista, como qualquer... Exatamente. Como qualquer pessoa... Até lavando copo. Exatamente. Eu comecei como balconista, aprendi a trabalhar no balcão do pão, a cortar frios. Né? Eu fiquei nesse cargo por mais de um ano. Como se eu fosse... Né? Sim, como se eu não fosse filho do meu pai. Exatamente, assim, né? É isso aí. E depois eu acabei indo para o caixa. Também fiquei um bom tempo ali, trabalhando no caixa. Depois do caixa, eu comecei com pequenas autoridades já ali dentro, cargos de gerenciamento, né? Começar a controlar o horário do almoço, dos funcionários. Quando tinha algum problema, eu já estava ali na linha de frente para tentar resolver, né? Mas depois dessa pequena experiência, eu pedi para aprender a fazer pão. Eu também sei fazer pão. Eu voltei um pouco nessa escala, digamos assim, para aprender a fazer pão. Também trabalhei um período na cozinha para aprender a fazer os salgados. O único setor da padaria que eu não trabalhei foi na confeitaria. De resto, eu passei por tudo ali. Aprendi um pouco de tudo. O teu pai veio de Portugal. Da onde ele veio? Qual é a região que ele veio? Ele veio de uma aldeia, Carlão, que eu tive a oportunidade de ir lá conhecer. E foi bastante impactante. Uma casinha de pedra, no meio assim das montanhas, que se caísse, acho que uma bomba ali, ninguém dava falta de tão isolado que era, sabe? Então foi uma experiência bastante impactante ver que meu pai veio daquele local sem nada. Fugindo da guerra. Não é? Meu pai também, ele veio com a mesma idade. Meu pai veio de um lugar chamado Alvoco da Serra. Fica na Serra da Estrela, um lugar extremamente frio, feito com essas casinhas de pedra, e toda vez que eu vou lá, meu pai já é falecido há 25 anos, toda vez que eu vou lá, eu sinto como se meu pai estivesse me levando lá. Então, ter a memória do pai e, mais ainda, fazer aquilo que o teu pai fazia é muito legal. Meu pai veio do Cercal, e um fato interessante é que a minha avó não soube que ele veio até ele sumir. Não falaram para ela antes, porque ele já tinha aqui alguns irmãos, né? Meus tios acho que eu tinha 2 tios aqui já. E ela sentia muito quando um filho vinha para cá. Então ele veio, ela não sabia, ela soube depois. E depois de alguns anos, meu pai trabalhando aqui, conseguiu a condição de trazê-los para cá para visitar. É sensacional, essas histórias têm muito a ver e se coincide muito com a minha história, assim. Onde meu pai nasceu, há 42 anos que não nasce uma criança. Uau, caramba. Então é um lugar bem assim, isolado, é um lugar ermo e tal. E outra, a gente vê essa vontade, né, que o seu pai tinha, que infelizmente está afastado aí desde 2018, né? Então assim, você vê aquilo que teu pai fazia e você continuar isso é muito legal. A gente quer o nosso pai para sempre. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer.
O meu pai, quando foi, eu perdi a minha torcida, era o cara que me incentivava, tal. E você estando à frente ali da Seara, de novo, eu acho muito legal, tem até um pinguinho de inveja, que eu queria ter o meu pai do meu lado, para mim justamente poder fazer isso. E essa vontade que a gente tem de trabalhar, de ir atrás, de fazer, você é um cara que você trabalha o dia inteiro. Eu também dou aula, trabalho, faço isso aqui que não é minha expertise, o meu negócio é exame de sangue, enfim. Mas essa vontade é muito genético, é muito assim das nossas origens. Eu só tenho que te parabenizar de você estar aí na frente dessa sucessão comercial da nossa panificadora Seara. Eu me sinto muito à vontade de falar nossa, porque ela faz parte da nossa história aqui de Santos. Pouco tempo atrás, estava com o prefeito de Santos, a gente começou a falar do lugar A, B, C, ele falou, tem a Seara, tem o frango da Seara, tem o salgado da Seara. Então, assim, para a gente aqui de Santos, a gente tem que valorizar o pessoal que está aqui junto com a gente. Você faz parte também da Câmara de Dirigentes Lojistas. Qual é a sua função lá? O que você faz? Diretor setorial, né? Tá. Então eu tento levar algumas demandas ali da Vila Matias, que é onde a Seara está, né, para a Câmara, para a gente conseguir, de alguma forma, intermediar e conseguir os resultados. E a Câmara tem atendido a gente bastante. É muito legal, grato, né? A gente sabe que o CDL dá um aporte e a gente se sente em casa lá na rádio que a gente vai, Santiago, Mama Isla, que teve agora Nenezinha há pouco tempo. A gente tem um grupo muito legal que a gente participa desse programa de rádio CDL no ar e eu me sinto também muito bom. Eu tô aqui batendo um papo legal, muito à vontade aqui, quase em família com meu querido Bruno Barbosa Ferreira. O nosso assunto está sendo panificadora Seara, ou a nova Seara. Eu vou chamar os comerciais, a gente volta já já.